Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o pessoal da primeira média, onde a gente vai falar hoje de quê, Atila? Hoje nós vamos falar sobre função inversa, tá? Nessas últimas aulas, nós falamos bastante sobre funções, né? Nós falamos sobre tipologia das funções, ou seja, quando a função é injetora, ela é sobrejetora ou bijetora, tá? E hoje nós vamos falar sobre a função inversa, tá? Como é que funciona, como é que é a definição de função inversa? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo? Veja, as funções inversas ela tem como introdução o seguinte. Vamos observar a função f de a, ou seja, quem é o meu domínio, né? O a vai ser o meu domínio. É 1, 2, 3 e 4. Veja, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, veja, o conjunto de partida, o conjunto A, o conjunto de chegada, o conjunto B. Ou seja, quem são os valores de A? Né? É o meu domínio. O conjunto B vai ser o que da minha função? Será o contradomínio, ou seja, aqui eu vou ter a minha imagem. Observe que o meu contradomínio, tá? Ele é o mesmo da imagem, ou seja, o conjunto imagem é exatamente igual ao contradomínio, ok? Interessante, né? Ele diz que o B é igual a 1, 3, 5 e 7, definida pela lei y igual a 2x menos 1. Notemos que f é bijetora. Qual é a característica, então, aqui da bijetora? Observe, primeiro que ela é função, porque não sobra ninguém no domínio. Segundo, porque não sobra ninguém no contradomínio e a imagem é exclusiva. Então, essa função ela é bijetora, pois é injetora e também sobrejetora. Eu acabei de mostrar para vocês todas as características, né, que faz com que ela seja injetora e sobrejetora. Dessa forma, ela é bijetora. Como todo elemento de B é correspondente de um único elemento de A, vamos trocar os conjuntos de posição e associar cada elemento de B ao seu correspondente de A. Teremos dessa forma construído uma função denominada função inversa de f, tá? Representada por f de menos 1. Ou seja, a representação da função inversa ela vai ter a seguinte característica, f de menos 1, tá? F de menos 1, ó, f menos 1 aqui em cima, tá? Isso não é elevado a menos 1, tá? É a representação da função inversa. Então, a gente representa dessa forma, ok? Então, qual é a função inversa, perdão? Qual é a função inversa, então, da função y igual a 2x menos 1, tá? A gente tem uma estratégia de descobrir essa função inversa que a gente vai ver já já, tá? Então, a gente depois vai voltar aqui para a gente caracterizar essa função inversa, então. Qual é, então, a função inversa da função y igual a 2x menos 1? Vou deixar aqui um pouco já pronto, tá? Porque a gente sabe o seguinte, a gente já sabe que y é igual a 2x menos 1. Ó, y é igual a 2x menos 1. Ora, se y é igual a 2x menos 1, tá? Eu vou ter a inversa dessa função. Sendo que primeiro a gente vai ver algumas características, depois a gente volta, tá, para esse slide. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Próxima característica. Observe. Nesse caso aí, eu tenho a seguinte. A lei que define essa nova função, ora, quem vai ser essa função, né? Aqui ele já destacou aqui quem é a minha função inversa, ó, daquela lá função anterior que a gente viu. Então, a função inversa, representada aqui por f de menos 1 de x, é igual a x mais 1 sobre 2. Logo, adiante veremos um processo que nos permite encontrar a lei, ou seja, da função inversa. Tá? A gente vai voltar ali na frente e depois vai mostrar como é que a gente acha essa função característicazinha aqui, ó, tá? A gente vai dar uma olhadinha como é que acha essa funçãozinha aí, ok? Então veja, a função inversa ela tem que a inversa de 1, né? Como é que eu calculo aqui então a inversa de 1? A inversa de 1, onde tiver x, eu vou colocar 1.
como a gente já havia observando, o valor numérico da função lá de antes, né, das aulas anteriores. Então, observe, a função inversa ela tem x mais 1 sobre 2, como lei de formação. Então, se eu quiser calcular o f de 1, eu vou ter que fazer o quê, então? Eu vou ter que calcular aqui, então, que 1 mais 1 sobre 2, ou seja, onde tinha x, eu coloquei 1, tá? Porque eu quero o f de 1. Então, eu vou ter 1 mais 1 igual a 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a inversa de menos 1, ou de 1, perdão, vai ser igual a 1. Tá? Se eu quiser calcular f da inversa de 3, ou seja, onde tiver x eu vou colocar 3, então vai ficar 3 mais 1 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, que é 2. Da mesma forma eu fiz com 5, ou seja, 5 mais 1 sobre 2 é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3, e também foi feito com 7, que dá 4. Certo? Então ele demonstra aí alguns valores numéricos em que a gente vai substituir esse valor do domínio, ou seja, substituir o valor de x, e aí a gente vai achar a imagem dessa função, da função inversa. Ok? Nós temos que f menos 1, ó, veja, f menos 1 é a representação da função inversa, né? E também é bijetora. Né? A função inversa ela também é bijetora. Tá? O domínio da função f vai ser o conjunto B e a imagem da função inversa, ou seja, é o conjunto A. Ou seja, como no slide anterior foi visto, eu troquei a posição, né? Agora o que era domínio virou imagem, o que era imagem virou domínio. Voltando aqui, você vai perceber isso. O que era contra-domínio, ou seja, o que era imagem virou domínio. Né? Então veja aqui, ó, o que era contra-domínio virou domínio e o que era domínio virou contra-domínio. Ok? Fácil, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui então agora na definição. Então a função inversa. Característica dessa função inversa, então, veja, mais uma vez, você tem o conjunto de partida, que é o conjunto A, tá? Você tem o conjunto de chegada, que é o conjunto B, os elementos do domínio, que são 0, 1 e 2, vão ter imagem, respectivamente, menos 4, menos 1 e 0. Menos 4, menos 2 e 0. Tá? E veja, então, que essa função é bijetora. Tá? E se eu quiser a função inversa dela, ou seja, a minha função f de x é 2x menos 4. Quem é a inversa dessa função? Tá? Qual é a inversa dessa função? Então, o contradomínio passa a ser domínio, ou seja, o conjunto B de chegada passa a ser o domínio, e o conjunto, ou contradomínio, passa, no caso aqui, quem é que é o meu contradomínio agora? É a imagem da função anterior, ou seja, da função f de x. Tá certo? Então, o domínio passou a ser imagem, e a imagem passou a ser domínio. Ou seja, o contradomínio é o conjunto que contém a imagem, ele vai estar agora fazendo o papel de domínio na função inversa. Ok? E aí, Átila, como é que eu faço então, como é que eu descubro essa função inversa? Tendo a função, a lei de formação da função f de x, como é que eu vou descobrir essa função inversa? Observa aqui, vamos voltar então para o exemplo anterior. Veja, eu disse que y é igual a 2x menos 1, certo? Como é que eu vou fazer esse procedimento para achar a inversa? Como é que eu vou fazer o procedimento para achar essa inversa de f? Ou seja, você vai fazer o seguinte, onde tiver x na função, ou onde tiver y na função, você vai colocar x. Então aqui, ó, eu vou inverter as incógnitas. Ou seja, onde tinha x, eu vou colocar y, onde tem y, eu vou colocar x. Então x é igual a 2y menos 1. Olha que interessante. Tá? Onde tinha y, eu coloquei x. Onde tinha x, eu coloquei y. E agora, Átila? Agora que você tem que isolar novamente o y. Então, vamos passar 1 para cá. Então, agora eu vou ter que x mais 1 é igual a quanto? A 2y. Ou seja, eu posso dizer, então, Átila, que y vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Veja, então, agora que eu achei a minha função inversa. Né? Então, nesse caso, essa aqui é a minha função inversa da função 2x menos 1. Vamos ver se isso é fato, né? Aqui na página anterior, ou seja, no slide posterior, eu estou vendo que realmente a função inversa é x mais 1 sobre 2. Tá? Então, bem simples de observar, bem simples de fazer, ok? É só lembrar,
onde tem o valor de y, substituir por x, onde tem o valor de x, substituir por y, depois eu isolo novamente o y. Veja que foi o que ele fez aqui. Ó. Eu tenho uma função f de x igual a 2x menos 4 e eu tenho uma função inversa. Vamos ver como é que fica essa função inversa. O procedimento é aquele que eu falei. Ou seja, f de x é y. Então, onde tem y eu coloco x e onde tem x eu coloco y. Então, veja que agora y é igual a 2x menos 4, né? Lembrando que isso aqui, a forma de representar isso aqui é y igual a 2x menos 4. Tá? É a mesma coisa que f de x, y é a mesma coisa que f de x. Então, agora eu substituo, onde tinha y eu coloquei x, onde tem x eu coloquei y. Depois eu tento isolar novamente, eu vou isolar novamente esse y. Então, vai ficar x mais 4, porque eu passei o menos 4 para o outro lado. X mais 4 igual a 2y, isolando o y, x mais 4 sobre 2, ou seja, a função inversa da função f de x, ela é x mais 4 sobre 2. Muito cuidado para não confundir a inversa de um valor com a função inversa, né? Então, tem muita gente que confunde isso. Não é que a função inversa seria 1 sobre 2x menos 4. Não, não é isso. Tá? É um procedimento totalmente diferente. E, mais uma vez, relembrando, tá? Uma função só admitirá a inversa se ela for objetora. Se ela não for objetora, se você analisar, você já sabe fazer essa análise, você já sabe descobrir de que tipo é aquela função. Tá? Se você observar que essa função é bijetora, ela tem inversa. Ok? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos exercícios do próprio livro de vocês, tá bom? Exercícios da página 273. Então, até colocar aqui, página 273, ok? Do livro texto de vocês. Em cada caso, f é uma função definida de R em R. Então, obtém a lei que define a função inversa. Ou seja, vamos dar uma olhadinha no A, tá? No item A. Como é que vai ficar esse item A, então? Ok? Vamos trazer aqui um pouquinho para cá, certo? Quem vai ser esse item A, então? Então, veja, é y, tá substituindo f de x, y é igual a 4x menos 3 sobre 5. Onde tiver y, eu vou colocar x, e onde tiver x, eu vou colocar y. Então, vai ficar 4y menos 3 sobre 5. Ok? Observe. Agora, a minha missão é isolar o y. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, vou ter 5x mais 3 é igual a 4y. Ou seja, isolando o y, eu vou ter que y vai ser 5x mais 3 sobre 4. Então, veja que essa é a minha função inversa, tá? Função bem tranquila de calcular, né? Então, só fiz isolar, mais uma vez, y é igual a 4x menos 3 sobre 5. Onde tinha y, eu coloquei x, onde tinha x, eu coloquei y. Então, eu vou ficar com x igual a 4y menos 3 sobre 5. Depois, eu vou isolar o y novamente, que aí eu tenho uma função inversa. Ok? Então, isolando, eu vou ter 5x mais 3 igual a 4y. Então, y é igual a 5x mais 3 sobre 4. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que falar que f de menos 1 é igual a 5x mais 3 sobre 4. Ok? Então, essa é a minha função inversa. Vamos dar uma olhadinha, então, agora na segunda função. Eu tenho agora o item B, ou seja, o item B fala o seguinte, que y é igual a x ao cubo. Ok? Y é igual a x ao cubo. Como é que vai ficar a inversa dessa função? Vamos dar uma olhadinha. Onde tem y, nós vamos colocar x. Tá? E onde tem o x, eu vou colocar y. Então, eu vou ter y ao cubo. Mas eu quero isolar o y. Então, y vai ser igual a raiz cúbica de x. Então, essa é a minha função inversa da função y. Ou seja, f de menos 1 vai ser igual a raiz cúbica de x. Veja que ficou bem interessante, né? Então, não é complicado, o procedimento é simples, tá?
é fácil de fazer, tá? Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui no item C para você ficar bem craque aí, tá? Na montagem aí, na montagem dessa função inversa, ok? Vamos para o item C, então. No item C, eu tenho que y é igual a 1 menos 2x sobre 3. Ora, onde tem y eu vou colocar x, onde tem x eu vou colocar y. Então, eu vou ficar com x igual a 1 menos 2y sobre 3. Agora a gente vai buscar isolar esse y, tá? Para encontrar essa função inversa. Então, eu vou ficar com 3x igual a 1 menos 2y. 3x menos 1 é igual a menos 2y. Tá? Então, agora eu posso dizer que 2y é igual a 1 menos 3x. Tá? Só fiz mudar de posição aqui para isolar o y. Então, y é igual a 1 menos 3x sobre 2. Ok? Então, agora eu vejo que aqui é a minha função inversa. Tá? Então, essa é a minha função inversa da minha função 1 menos 2x, f de x igual a 1 menos 2x sobre 3. Ok? O procedimento é simples, tá? A gente precisa treinar, né? Por isso que eu estou resolvendo aqui alguns exemplos para que vocês fiquem familiarizados, tá bom? E pode também trabalhar de outras formas, tá? E aí a gente vai aumentando o nível da situação. Vamos ver então a próxima questão. Vamos falar aqui da seguinte situação, tá? Descer aqui um pouquinho. Questão 22 da mesma página, tá? Seja f de R em R uma função de primeiro grau dada pela lei f de x igual a 2x mais a. Veja que agora tem um a aqui, um intrusozinho aí, né? Sendo a uma constante real. Qual é o valor de f de 3? Ou seja, eu tenho que descobrir quem é essa função, sabendo que f, a inversa de f, né, de 9 é igual a 7. Eita, então agora ele deu relacionado, ele deu um ponto da função inversa, mas eu não tenho uma função inversa, mas nós podemos achar, né? Nós sabemos, então, o seguinte, que y é igual a 2x mais a. E eu quero achar a inversa dela, né? Eu quero achar essa f de menos 1. Então, vamos lá. Onde tem y eu vou colocar x, onde tem x eu vou colocar y. Agora eu vou isolar o y. Então, eu vou ter o seguinte, x menos a sobre 2 é igual a y. Tá? Então, eu posso chegar à conclusão que a função inversa vai ser igual a x menos a sobre 2. X menos a sobre 2. Ok? X menos a sobre 2. Ora, mas ele diz que a inversa de 9 é igual a 7. Então, onde tem x, eu vou colocar 9. Como é que vai ficar, então? Vamos trazer aqui um pouquinho para cá. Tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou dizer que f da inversa de 9 vai ser igual a 9 menos a sobre 2. Tá? Mas quem é f da inversa de 9? Ou seja, é 7. Então, eu posso dizer que 9 menos a sobre 2 é igual a 7. Veja, então, que 9 menos a é igual a 14. Então, 9 menos 14 é igual a A. Então, A é igual a menos 8. Ora, se A é igual a menos 8, e eu quero saber quem é f de 3, então eu vou voltar, né, nesse caso, eu vou voltar aqui, ó, observe, tá? Eu vou voltar aqui na situação inicial, ok? Ele quer saber, então, quem é f de 3. Ora, f de 3 vai ser igual a 2x mais a. Mas quem é esse a, Átila? O a é menos 8, então vai ficar 2x menos 8. Então, onde tiver x, eu vou colocar 3. Então, eu vou ter 2 vezes 3 menos 8. Então, f de 3 será igual a 6 menos 8, ok?
Então eu digo que f de 3 é igual a menos 2. E assim a gente finaliza a questão. Então f de 3 é igual a menos 2, ok? Pessoal, eu queria deixar aqui para vocês, né, mais uma vez, um abraço. Trabalhamos aí um pouco com função inversa, tá certo? Trouxe aqui mais uma vez para vocês a resolução, para que vocês possam observar melhor, né? Dessa forma escrita fica mais fácil de você observar, tá certo? Peço perdão um pouquinho aqui pela letra, mas isso é natural, estou escrevendo aqui pelo tablet, ok? E a gente tenta fazer o melhor possível para vocês. Eu acho que eu tentei e deixei aqui um pouquinho claro, tá? Para que vocês não tenham dúvida. Qualquer coisa vocês podem me procurar, certo? Podem me solicitar, fazer uma pergunta, para que a gente possa estar respondendo para vocês alguma dúvida, ok? Então, até mais, até a próxima aula. E vamos tentar fazer o máximo possível para que cada aula fique mais interativa e mais interessante para vocês, ok? Um beijão e um abraço e até mais.